O nosso primeiro parceiro foi o Milton Caran, que chegou na escola trazendo a Luana com a incumbência de fazer um hino, compor um hino para Trilhas. Quem sabe como é, o que faz e onde... Quando o Milton Caran chegou com aquela música na escola, a música do Jacaré, a gente começou a cantarolar e percebeu que ali tinha uma coisa muito especial. A Luana veio para cá, para Trilhas, com 2 aninhos e do hino, de um hino, né, transformou-se num projeto que hoje tem mais de 100 de músicas. Mas em Curitiba uma história eu já ouvi. Tem um jacaré lá no Parque Barigui. Outros compositores foram se agregando ao projeto, como o Paulo, o Nélio, Levi, Theo e a Estrela. E de lá para cá a gente vê então um processo cada vez mais intenso de aprofundamento para além da aula de música, mas também para o trabalho das professoras em turma. No Trilhas Sonoras, a gente trabalha com a identidade do grupo. Essa pergunta, quem sou eu, é uma pergunta que permeia toda a infância. Quem sou eu aos 2, aos 3, aos 4? E assim eles vão crescendo. E essa pergunta é respondida pelas famílias, pela vida, pelo jeito que ele vai se apresentando no dia a dia. Mas ele tem a pergunta também de quem é em grupo. Aqui na escola ele pergunta quem somos nós, desse grupo, dessa turma. E a gente responde a essa pergunta de várias maneiras, todos os dias, mas também com um nome de turma, que eles possam eleger e construir algo que seja nomeado, que possa ser representado por um nome e também por uma música. O projeto Trilhas Sonoras completa esse ano 15 anos. A cada novo CD, uma experiência nova de encontros se formava no processo. A gente chamava pais, professores, músicos da cidade alinhados a essa proposta, a essa característica que é a produção musical aqui na Trilhas. E a gente sempre teve filhos que estudavam aqui, eu era professora de música na época. Alguns CDs já ficaram entre os 3 finalistas do prêmio da música brasileira, concorrendo com artistas, compositores que têm CDs na mídia, né? Então, para nós, ficar entre os 3 finalistas já foi o grande prêmio. A gente ampliou a pergunta sobre quem somos nós, para pensar quem somos nós da língua portuguesa. O projeto foi traduzido em 7 eixos de pesquisa, que tomaram os professores de forma profunda. Não foi uma pesquisa superficial, mas sim ajudou a aprofundar e a criar novos sentidos, novas significações. A diversidade, né, da pesquisa foi muito maior, o encontro entre eles, a comunicação do que, mesmo trabalhando o mesmo tema, a comunicação e a divulgação do trabalho foi diferente, a maneira que os mais velhos escutarem os mais novos, aprenderem com os mais novos e vice-versa. Então nós tivemos muitos benefícios com essa nova proposta de misturar muito mais ainda os níveis, as idades. E a cada ano, em cima do tema que é escolhido, junto com isso a gente traz convidados, pessoas que dentro da comunidade a gente convive, conhece ou admira.
E nós tivemos uma parceria muito produtiva e maravilhosa e de uma interação intensa com o Rodrigo, com o Franklin, com o Nélio, com o Bob, para pensar a nossa identidade enquanto povo brasileiro, enquanto falantes da língua portuguesa. Então começamos um processo de debate, de discussão, de leituras, de estudo, para pensar como se faz a transformação do olhar, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista da educação, tanto das crianças quanto dos professores, com relação, por exemplo, à diversidade indígena brasileira. Sala de aula, o projeto chega sempre com uma pergunta. Então as professoras vão criar, na verdade, situações, vão fazer um teatro, vão contar uma história, vão trazer imagens, vão começar a fazer questionamentos para as crianças, vão propor situações em que perguntas a respeito daquele tema que elas querem trabalhar com eles, que elas querem que eles se envolvam e se apaixonem, que essas perguntas surjam, sejam feitas pelas crianças. E elas também vão colocando questionamentos e aos poucos as crianças vão se interessando por um lado, por outro e vão registrando essas questões. E essas questões são as questões de pesquisa. Todo projeto parte de uma pergunta. Então a construção disso tudo ela é muito coletiva, ela passa por um processo de estudos, de discussões, de amadurecimento que, de certa maneira, a gente pode dizer, reproduz um pouco do que é claro que de uma forma muito mais lúdica, do que é a construção do conhecimento no mundo acadêmico, por exemplo. Ele não é um nome que nasça só da vivência diária deles, mas é um nome que é construído a partir disso que a escola tem como característica e como meta muito grande com as crianças, de que eles se descubram pesquisadores, que eles se descubram curiosos. Os compositores transformam em arte a arte das crianças, a arte que acontece lá no espaço da sala de aula, que é onde a maior riqueza do projeto acontece. Então a nossa saída foi um pouco mergulhar no imaginário infantil, mergulhar nessa busca da forma como eles foram pesquisando. Eu achei bem legal que tudo que a gente pesquisou, tudo que a gente falou para eles colocarem na música, saiu mesmo. Cada um com seus motivos, desbravamos outra vez. No Brasil como é que era, e no Brasil como é que era, e no Brasil como é que era. Afro-índio viajou o mundo inteiro, eu sou tudo isso, um mestiço brasileiro. Geralmente lê tudo, que é muito material, ver as imagens, e nesse caso, selecionando palavras que iam se ligando, que iam fazendo um tearzinho, que ia dando a textura toda da coisa, Então você não sabe para onde vai exatamente, mas no meio do percurso você vai colhendo palavras, expressões que acabam sendo interessantes. Patrimônio Imaterial, Mitos e Lendas reuniu 3 turmas. O processo que envolve a busca do nome de turma, as pesquisas, o mergulho nos temas, é o mais importante em termos pedagógicos. Esse projeto participa da vida da escola. O produto, o final, a gravação do CD, a apresentação das músicas, foi a forma que a gente encontrou de mostrar tudo isso que aconteceu durante o ano inteiro. O desafio de produzir um CD com a Escola Trilhas é também, ao mesmo tempo, aquilo que tem de mais precioso, que é trabalhar com crianças, com turmas e com um número grande de crianças. Não é gravar um CD com a participação de 2 vozes infantis. Nós vamos esperar a turma das plantas medicinais antes de começar, tá? É fazer um CD onde o foco são os alunos. E é uma produção interessante porque ela não é infantilizada no sentido pejorativo da palavra, e ela não é minimizada ou nenhuma criança é subestimada. A produção é feita profissionalmente, são contratados músicos profissionais, compositores, arranjadores. Então a produção, no geral, ela se assemelha muito a qualquer produção profissional de um CD. Sejam bem-vindos ao Estúdio Trilhas.
Meu nome é Levi. Quem tá lá atrás daquele computador é o Ali. Oi, tudo bem? Oi. Vamos cantar bonito hoje? Sim! Tadinho aqui, então. A gente vai gravar vocês usando esses microfones aqui, ó. Tem um aqui desse lado, um aqui desse lado e tem um lá no teto, olha pra cima lá, ó. Vou levantar meu boi. Vou levantar meu boi. Vou levantar meu boi. Na gravação tem a participação especial do coral Vozes de Angola, né? Trouxe o tema da África e Brasil, unidos pela história e pela cultura. 1, 2, 3 e foi! África e Brasil, África e Brasil, Pangeia separou, a história nos uniu. África e Brasil. Nós só nos separamos através só territorialmente, através de continentes, mas nossos corações ainda estão juntos. Nós gostamos bastante da trilha, era um ambiente diferente. Então nós fomos lá e aí então surgiu que a diretora nos convidou para nós participarmos nesse projeto Nós da Língua, que foi uma honra para nós. Bem, aí tem o Nós da Língua, que é uma canção de 2010, que é o título e o enredo para todo esse processo do Trilhas Sonoras esse ano, né? Que reuniu todos os funcionários, a equipe Trilhas nessa gravação. É uma alegria ter esse conjunto de pessoas nessa música, né, representativa do trabalho. E é uma música que permeia, acho que toda a história da própria Trilhas, né, porque apesar de ser da língua portuguesa, ela acaba entremeando, né, todos os outros subtemas que a escola trabalhou durante esses anos todos do projeto, né? Então, o Nós da Língua sintetiza, né, traz toda essa força do projeto para uma única canção, né, que dá nome ao título e ao projeto desse ano. Aí essa composição chega para o arranjador. A primeira etapa foi escolher o repertório, né, que foi já veio da escola, daí eu com o Levi a gente sentou, decidiu como ia ser distribuída as partes dos arranjos, os formatos, a gente fez as guias para trazer para as crianças estudarem aqui e desenvolverem com as professoras. Com voz e violão, e aí vem para a escola gravar as vozes, usando essa guia, traz as crianças para o estúdio, grava eles cantando, depois isso volta para o estúdio onde a gente adiciona os outros instrumentos de percussão, guitarra, violão, baixo, piano, percussão, as vozes dos cantores adultos também, e aí faz essa junção com as vozes das crianças. A gente vai vivendo todo esse projeto aqui dentro da escola, sempre tentando envolver os pais, pedindo pesquisas para eles fazerem com os filhos em casa. Depois eles se envolvem também sabendo qual foi o nome de turma escolhido. A gente manda também as letras das músicas, as músicas guia, para eles ensaiarem com os filhos em casa. E esse ano a gente viu um resultado ótimo. Produzir um CD que envolve centenas de pessoas é algo que exige um olhar para o contexto, para as diferentes expectativas. Que expectativas têm as crianças ao entrar nesse estúdio montado dentro da escola e parar diante do microfone para cantar? O que será que eles esperam com isso? O que eles visualizam que vai acontecer com a voz deles? Como é que dá para trabalhar isso nas prévias da gravação com eles? E o que o boi tem na cabeça? Ele tem chifres e também tem cores diferentes na testa. Por exemplo, o infantil 2 e 3, eles são bem pequenininhos, então acertar a letra inteira, a melodia, cantar mais forte, às vezes eles não dão conta de tudo. Então tem o coral para dar esse reforço e cantar junto as músicas. Então depois na edição que eles vão ver o que vai precisar mais do coral, menos do coral. Mas eles sempre ficam bem felizes de ter essa participação a mais. Quem tem medo que saia da frente. E é muito bacana a gente participar desse processo porque a gente está, de alguma forma, fazendo parte da formação dessas crianças, né? Não só dos nossos próprios filhos, né, que estudaram aqui e tal, mas as outras crianças também. Então essas músicas
a gente guarda com muito carinho, assim, porque a gente sabe que vai ficar marcado, né? Ainda mais nos quintos anos, então é a segunda vez que a gente faz música pro quinto ano. E a gente sabe, assim, a gente sempre se esmera muito, né? Porque é uma fase da vida delas e é um projeto tão especial, né? Que não tem em qualquer escola, né? Hoje tem a participação de quase 700 vozes gravando, né? Nessa pequena bolachinha tá toda trilhas ali dentro, né? Todas as crianças, os professores, a equipe trilhas, né? Professores de música, os professores de sala de aula, funcionários, os compositores gravando também. Então, nessa bolachinha tem muita história boa para contar, para cantar e para ouvir.